Olá, eu eu sinto algo muito forte no meu coração que eu quero falar. E eu já quero pedir perdão para as pessoas que eu vou talvez de uma certa forma incomodar mas eu preciso falar. Eu, Depois que eu postei esse vídeo que está aqui ao lado, onde eu estou convidando você para participar segunda e terça, começando amanhã às 22 horas no Brasil, eu já trouxe temas difíceis de abordar, não é a primeira vez. Eu já falei sobre abuso emocional, principalmente em vida de mulheres, em casamentos e outros assuntos. E eu senti muito forte no meu coração de trazer esse tema tão polêmico e tão importante, que é da homoafetividade. E né, principalmente como a família e como a igreja tem tratado esse assunto. Eu fiz um vídeo para quem quiser ver, onde eu dou a minha visão de homossexualidade e valores bíblicos, numa resposta que eu dou para uma mãe. Mas eu quero fazer esse vídeo porque depois que eu convidei as pessoas para participar dessa conversa amanhã, começando amanhã, segunda e terça, eu recebi muitas mensagens que mexeu muito comigo. História de pessoas assim que falam chorando, falando obrigada por fazer isso. Obrigada, obrigada. Você não sabe a dor que eu sinto. Eu sou gay, eu amo Cristo, eu fui expulso da minha casa, não é nem igreja, minha mãe me expulsou, né? E outras pessoas me mandando respostas e tipo assim, como você faz isso, Cris? Eu adoro te seguir, você tá querendo instigar a promiscuidade, a libertinagem. Eu assisti o seu vídeo, eu vi a sua opinião em relação à homossexualidade, à Bíblia. Eu acho que você tá errada e com isso você tá... Em nenhum momento eu tô falando aqui de promiscuidade. Promiscuidade é a troca de parceiros, rápidas de parceiros. Você pode ser um hétero e ser promíscuo. Você pode ser gay e ser promíscuo. Eu não tô falando de libertinagem. Eu não estou falando de colocar ideologia de gênero na escola, porque, na verdade, a maioria das pessoas que estão fazendo isso são héteros que estão que estão criando isso. Eu sei por causa que eu acompanho aqui nos Estados Unidos. Eu quero deixar bem claro, gente, que as pessoas que vão participar desse vídeo, dessa conversa, segunda e terça, são pessoas que precisam ter uma maturidade intelectual e emocional. Eu não quero que você concorde comigo ou com as pessoas que eu vou convidar. Eu quero que você converse. Nós precisamos conversar. Uma pessoa é morta a cada 23 horas no nosso país. O Brasil é um dos países mais homofóbicos do mundo. Eu coloquei no meu vídeo, eu não quero repetir que como terapeuta eu falo com autoridade. Não é escolha você ser gay, até porque que Deus injusto é esse, porque ele não me deu escolha. Eu sou hétero, eu não consigo ser outra coisa. Eu me descobri assim. Eu falei no meu vídeo que eu gosto de definir a nossa sexualidade como uma descoberta. E por que eu falo isso? Porque quando eu converso com as pessoas, e se você nunca conversou, converse. Você vai ouvir histórias, eu me descobri quando eu tinha 8 anos, 12 anos. Eu me descobri depois de casada. E eu aceito a história da pessoa, eu respeito o caminhar dessa pessoa. Inclusive tem pessoas que já viraram para mim e falaram, Cris, eu me descobri gay depois de casada, quando eu tinha 32 anos. E eu já ouvi pessoas que falaram, eu era gay e eu me descobri hétero. Quando eu tava com 62 anos, eu já ouvi história. Quem sou eu para dizer que a história dessa pessoa é errada? Por isso que eu gosto de colocar a sexualidade, a orientação sexual como uma condição, é uma qualidade. A minha condição é ser mulher. Por isso que eu falei no meu vídeo, quando você vira para uma pessoa e fala, eu amo o pecador, mas não o pecado, eu já ouvi das pessoas chorando para mim, falando, sabe o que essas pessoas escutam? Cris, eu te amo, mas eu odeio mulher. Eu amo os negros, mas eu odeio a cor preta.
A igreja, ela dá essa resposta, que na verdade, eu falei isso para vocês, foi usada na biografia de Gandhi para explicar a raiz do ódio. E quando é só isso que vocês podem fazer, virar para uma pessoa e falar, olha, eu gosto de você, mas eu odeio a sua qualidade, que é um pecado abominável. Se é só isso que vocês podem fazer, por favor, façam parte dessa conversa amanhã. Não precisa concordar para conversar. Eu contei no meu vídeo, por favor, para quem não assistiu, assiste, quando eu respondo para essa mãe que descobriu que a filha dela é gay e ela queria expulsar a filha. Depois desse vídeo eu agradeço a Deus que teve mães que não conversavam com os filhos por 12 anos, pedindo perdão para o filho. E as pessoas falam para mim, eu recebi uma ligação de uma pessoa muito importante para mim na minha carreira, e que eu ia lançar um livro junto com uma outra editora, e ele falou para mim, Cris, você vai perder isso depois desse vídeo. Por que você está fazendo isso? Por que você está abraçando essa causa? Você é uma mulher hétero, bem casada? Você é uma terapeuta bem-sucedida, best-seller? A comunidade, a igreja do Brasil, que eu agradeço de coração, me abraçou, me recebeu. Eu sou convidada para falar em grandes congressos femininos no Brasil, em igrejas no Brasil, nos Estados Unidos. Por que você vai abraçar? Ele falou bem assim no telefone, essa causa gay vai prejudicar suas vendas, vai prejudicar sua carreira. O Brasil, você sabe que está praticamente... tem gente que fala 100 anos, eu acho que uns 50 anos atrás dos Estados Unidos. E eu percebi isso pelas mensagens que eu recebi. E eu estou falando aqui de coração, eu não tenho bandeira política nenhuma. Eu não estou aqui abraçando bandeira gay, bandeira hétero. Eu estou abraçando o que eu acredito que é uma única bandeira. E a única que eu quero abraçar na minha vida. É a bandeira de Cristo. Eu tive um encontro com Cristo antes de ter um encontro com o cristianismo. Vocês que sabem da minha história, eu fui ateia. Eu tive um encontro com o amor de Cristo, sobrenatural, que mudou minha vida em 2010. E quando Cristo me abraçou e me encontrou do jeito que eu sou e me aceitou, eu tentei encontrar o cristianismo, uma igreja. E eu encontrei igrejas incríveis, pessoas incríveis que oraram por mim. Só que nesse processo eu percebi que o meu irmão, que é gay, não era aceito. Que ele ia para o inferno. Que de acordo com a definição dessas pessoas, o pecado dele era abominável. E eu comecei a entrar nessa pesquisa, não porque eu queria provar que aquelas pessoas estavam erradas, e até hoje eu não quero. Mas porque eu amo meu pai, eu amo a palavra de Deus. E eu não quero nunca magoar o meu pai. E foi quando, em 2010, eu mergulho nesse estudo profundo, e vai fazer 12 anos. E o que eu encontrei... Filha, pode abrir, é o cara que vai arrumar um negócio. E o que eu encontrei foi o contrário do que as pessoas estavam me falando. Eu amo... Manda ele entrar, ele vai arrumar... Fala, manda ele entrar. Ele vai arrumar a coisa, ele sabe. Minha filha aqui. Vida real. As interrupções da vida, né? As interrupções da vida. E o que eu encontrei, na minha pesquisa, e eu não quero impor a minha definição para ninguém, foi que esses 6 versos que abordam a sexualidade promíscua, que abordam a libertinagem, que abordam o estupro. O primeiro verso, eu não sei nem porque a gente conversa sobre homossexualidade, porque tá falando de Sodoma e Gomorra, tá falando de estupro de anjo. E quanto mais eu mergulhei, eu fui descobrir que nem a palavra homossexual em Coríntios existia, porque ela só foi colocada na Bíblia em 1946. A Bíblia de Oxford pediu desculpa, aqui lançada falando desculpa, porque a palavra nunca foi homossexualidade. Estava se falando sobre o abuso que existia de meninos. Então, quando você lê esses 6 versos, não tem como não concordar com a palavra de Deus. Mas essa palavra não está falando que a sua orientação sexual é errada, mas o que você faz com a sua orientação sexual.
o abuso. É assim que eu interpreto. Eu nunca vou lá uma pessoa por ter homoafetividade e achar que ela é mais pecadora ou não que eu por causa da orientação sexual dela. Porque quanto mais eu estudo, eu não consigo enxergar isso na palavra. E se eu enxergar isso na palavra, eu vou ter que enxergar que eu, como mulher, não posso ser convidada para essas grandes igrejas do Brasil que me convidam. Porque de acordo com a palavra, Paulo fala que nenhuma mulher pode falar. E se eu concordar com isso, eu vou concordar também que a escravidão tinha que ainda existir. E que negros no mundo inteiro, pretos, como você quer ser chamado hoje, tinham que estar escravos. Porque Paulo fala em Efésios, você tem que obedecer o seu mestre. Eu não posso interpretar a Bíblia sem entender a tradução e o contexto histórico. E mais importante, nós precisamos de consciência crística. Então, essa é a minha opinião. Eu, Cristiane, na minha definição, na minha interpretação, porque é só isso que eu posso fazer. Eu não sou a sua pastora, eu não sou teóloga. Eu nunca vou olhar o meu irmão ou nenhuma pessoa e achar que ela é uma pecadora que precisa ser expulsa por causa da orientação sexual dela. Mas o que ela faz com a condição dela? O que você faz com a sua condição em ser mulher? O que seu filho faz com a sua condição em ser homem? O que eu faço com a minha condição em ser uma brasileira aqui nos Estados Unidos? O que eu faço com as qualidades que Deus me deu? E quando eu vejo uma pessoa e eu mesma em pecado, que significa hematia, não atingir o alvo. E o nosso alvo é um convite de nos tornarmos a imagem e semelhança do Criador, que é amor. Eu também não vou condenar essa pessoa. Olha essa pessoa promíscua. Eu vou abraçar essa pessoa. E saber que, mais do que nunca, essa pessoa precisa do meu amor. E o que famílias e igrejas estão fazendo diante das pessoas que precisam de ajuda? Cristo falou, eu não vim para os righteousness, para os sãos. Eu vim para os doentes e para os pecadores. E o pecado maior é a gente não atingir o alvo, que é sermos a imagem e semelhança de Deus. Hoje em dia eu sinto a igreja fazendo de Deus a imagem e semelhança deles. E pela incapacidade deles de amar e incluir, eles falam que Deus é justo e ele julga. E expulsa pessoas que eles não conseguem lidar. As mensagens que eu recebi. Gente, eu não estou falando aqui, quando eu falo a palavra gay, homossexual, eu sou mãe. Eu também não gosto do que, como a Globo tá usando essas cenas de sexo explícita. Eu não gosto de pessoas na promiscuidade, na libertinagem, até porque eu sei que isso machuca essas pessoas. Mas quando eu falo essa palavra, é como se as pessoas automaticamente interpretassem que eu estou falando disso, eu estou falando de homoafetividade. Eu estou falando de pessoas que se descobriram homossexuais e amam a Deus, e amam a Cristo. Estão buscando o amor de Deus e igrejas estão fechando a porta na cara dessas pessoas. Como isso? E como é que eu vou me calar? Então eu virei para essa pessoa que falou, eu não vou mais conseguir fazer esse negócio, porque você está levantando a bandeira gay. Eu falo, eu estou levantando a bandeira de Cristo, a bandeira do amor. Só que eu posso te dar 1000 explicações e tentar provar para você como na Bíblia não está falando de homossexualidade, de amor, de respeito. E aí você vai me falar 20.000 explicações para provar que você está certo. É isso que está acontecendo no mundo. Essa divisão, essa briga de que vamos ou vamos aceitar ou incluir. Igrejas expulsando pessoas com homoafetividade que são expulsas de banda gospel, que cantam, que são evangelistas, porque esse pecado, porque elas interpretam como pecado abominável, esse não pode. Na Bíblia fala que os covardes, a Bíblia coloca os covardes e os ladrões na mesma linha.
Eu fui covarde. E ainda sou em muitas áreas da minha vida. Deus me pedia para eu vir falar de Cristo. Só que porque eu tinha o CRP, o Conselho Regional de Psicologia, eu me calava. Até que o ano passado eu larguei desse título. E o único título que eu carrego hoje é de filha de Deus. E eu não sou perfeita, eu sou pecadora, mas eu sou amada de forma tão sobrenatural que nada mais me basta nessa vida no seu amor de Deus. Então, eu quero dizer para vocês que vocês não precisam concordar comigo. Eu posso te dar 1000 justificativas e você pode me dar também. E o que eu sinto que está acontecendo é o que aconteceu em Galatas, quando Pedro ele jantava com os gentios. Eu lembra que a Bíblia é um convite à inclusão. Do início ao fim, é um Deus que nos convida a expandir o nosso coração. E se você acredita que a Bíblia é a primeira e a última palavra de Deus, talvez aí está a nossa confusão. Talvez aí está a nossa dificuldade em criar uma fala onde a gente pode falar. Porque na minha visão limitada humana, que eu não tenho a verdade absoluta, eu estou aqui para aprender com você também. E eu sei a preocupação de mães como eu, de se eu abordar esse tema, eu estou abrindo para a libertinagem, porque elas confundem homossexualidade com libertinagem, com promiscuidade, sabemos que tem héteros que são promíscuos. A orientação sexual não define o seu caráter, não define quem você é. E, obviamente, você apoiar e abraçar a homoafetividade não vai fazer o mundo gay, porque por muitos anos, vocês sabem, o meu irmão cresceu num mundo completamente hétero. Não tem influência nenhuma, isso já está provado. Mas eu entendo o medo. Porque de acordo com a sua interpretação e a interpretação talvez do seu pastor, ela é diferente da minha. Mas por isso nós vamos nos cancelar, eu quero uma conversa, vamos conversar. Porque tem pessoas no mundo agora, no Brasil, que eu recebi mensagem, que são gays e não estão se sentindo amadas por Deus, porque acreditam nessa mentira de que você é sujo, de que você... E isso aconteceu há anos atrás. E eu só tô aqui, você só tá aí. Você só pode se chamar de cristão porque Paulo lutou por você. Porque quando Pedro e os outros discípulos falaram, a gente não vai abrir o gospel da salvação para quem não é judeu. Pedro parou de até jantar com os gentios, que nós éramos gentios. Eu não sou judia, eu era uma gentia. Eu não era aceita. Eu não era aceita por muitos discípulos que falavam para Paulo, não, eles não têm o direito da salvação, porque eles têm que ser judeu. E o que Paulo faz? Paulo vira, porque o que é o que está acontecendo. Casais com homoafetividade, pessoas homossexuais estão sendo negadas de entrar em igreja. E eles estão procurando o amor de Cristo assim como eu. E o que Paulo responde para Pedro? Ele fala, eu tive que me opor a ele abertamente, pois o que ele fez foi muito errado. Olha o que ele fala. Nós sabemos que a pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo e não pela obediência da lei. Ele fala, eu e você somos declarados justos, não porque a gente obedece à lei de Deus, mas pela fé, assim como Abraão. E por favor, leia Galatas, junto comigo, antes da gente conversar amanhã. E nesse discurso, Paulo fala, por favor, parem de impedir que os gentios recebam a boa nova da salvação, de que nós somos escolhidos, que nós somos amados. Para esses religiosos
Jesus, ele só chamou de cobras venenosas os religiosos. Todas as outras pessoas ele abraçou e amou. Quando ele estava na cruz, um criminoso olha para ele e fala, lembra de mim. E ele olha para aquele criminoso e fala, eu te digo que você vai acordar no céu comigo. E como é que você, mãe, acredita em qualquer pessoa que fala para você expulsar o seu filho porque ele é gay? Deus está convidando uma geração nesse mundo, não apenas de crentes, mas de conhecedores do amor de Deus. Cristo falou, muitos vão falar o meu nome, pouquíssimos vão ser escolhidos. E como eu sei que uma pessoa foi escolhida por Yeshua? Ele diz, os meus discípulos vão amar. Os meus discípulos vão amar. Paulo, nesse discurso, onde ele é contra todo aquele que quer impedir que os gentis, como eu e você, receba a palavra de Deus, ele fala o verso que foi usado por cristãos corajosos, cristãos que não foram apenas crentes, mas conhecedores da palavra de Deus, cristãos que lutaram para eu, como mulher, poder falar numa igreja, porque eu fui proibida, e até hoje muitas mulheres são proibidas por pessoas que pegam a Bíblia e eles vão te mostrar, olha, que não pode mulher falar, e eles estão certos, está lá escrito. Mas se você lê a Bíblia sem contexto histórico e consciência crística, você pode correr o risco de escravizar pessoas como muitos cristãos escravizaram por mais de 600 anos, justificando a escravidão na Bíblia. Mas tiveram cristãos corajosos, revolucionários, cristãos que tiveram a coragem no meio de um mundo dividido, um brigando com o outro, usando a fé como bandeira partidária, separando família, eles levantaram e falaram não. Eu sei que está escrito na Bíblia, mas Jesus mesmo falou que a Bíblia não é a última palavra de Deus. Ela não foi a primeira e ela não vai ser a última. Por 400 anos, nenhum cristão tinha a Bíblia na mão. Eles tinham a conexão com o Espírito Santo de Deus, com o amor de Deus. Eu só estou aqui e você está aqui por cristãos que, sem ter a Bíblia na mão, eles ouviram a voz de Deus e pregaram o gospel da salvação, de que todos nós somos amados pela fé, que todos nós temos a salvação pela fé, não pelo que a gente faz. E Paulo, ele falou esse verso em Galatas 3, que foi usado por Martin Luther King, por cristãos que usaram esse livro para libertar e fazer o que Cristo falou. Eu vim para libertar os cativos. Se você está se sentindo preso, você ainda não está livre em Cristo. E a Bíblia não é a última palavra, porque Cristo mesmo falou, ele falou assim, eu tenho muito mais para falar para você. Mas o que eu tenho para falar, você não vai compreender. Em inglês a tradução é you are not gonna bear what I'm going to say. Você não pode pegar o que eu vou te falar. Porque agora você não pode compreender. Mas eu vou deixar com você o Espírito Santo. Ele vai te revelar a verdade. E a verdade vai te libertar. Eu amo a Bíblia. Eu leio ela todo dia. Eu acredito que ela é a palavra de Deus viva. Mas ela precisa ser lida com contexto histórico e consciência crística. Senão a gente vai usar esse livro em vez de libertar e amar, mas para escravizar e expulsar e fazer tudo aquilo que Cristo jamais quis fazer. Paulo fala em Galatas a palavra que foi usada para a libertação das mulheres, que foi usada para a libertação dos escravos. E eu creio que essa mesma palavra vai ser usada
para libertar a igreja de um dos maiores pecados que eu creio que ela está fazendo. Assim como a igreja pediu perdão pelo que eles fizeram com os cientistas que queimaram na fogueira. Assim como a igreja pediu perdão pelo que eles fizeram com os escravos, que quem continuou a escravidão foram cristãos. Por favor, procurem pesquisas em Oxford e Yale que mostram que os abolicionistas tiveram que fazer usando a palavra de Deus para conseguir libertar. E libertar principalmente os cristãos que achavam que estavam ajudando quando eles queriam manter os escravos longe deles, em guetos. A história está se repetindo. E eu creio, vocês guardam esse vídeo. Eu posso ser cancelada, eu posso ser criticada, podem chamar, ela é doida, falso profeta, ela está querendo trazer a promiscuidade, o que você quiser falar, guarda esse vídeo. Eu creio que um dia a igreja vai se ajoelhar e pedir perdão para toda pessoa que foi julgada e expulsa pela sua orientação sexual. Principalmente aquelas pessoas que têm o coração de Cristo, que procura Cristo e é expulsa das suas próprias casas e da igreja. Daqui 100 anos eu acredito que a gente vai olhar e falar, uau, tadinho, aqueles cristãos não sabiam o que estão fazendo, porque eles eram apenas crentes. Eles não conheciam o amor de Deus da maneira que hoje a gente conhece. Lembra que no Primeiro Testamento era justificado o genocídio. Moisés, ele fala para matar mulheres e crianças, porque naquela época a consciência humana, a consciência era ainda limitada. E se você não matasse uma outra tribo, as pessoas, você tinha medo que eles te matassem. Então a lei de Hammurabi, olho por olho, dente por dente, permeou o Primeiro Testamento. Mas Cristo, ele veio cheio do Espírito Santo de Deus. E no meio dessa briga, dessa crença que era bíblica e era justificada na Torá, ele fala, eu digo para você, eu sei que você escutou olho por olho, dente por dente, mas eu te digo, ame o seu inimigo. Ele traz uma consciência do reino do céu na terra, de um amor agape que ultrapassa as fronteiras. Ele confronta uma palavra que estava escrita na Torá e convida a uma consciência e uma ética maior. Eu sei que essa mensagem não é para todos. Eu sei que tem pessoas que ainda não estão prontas. Eu sei que o seu coração está no lugar certo. Eu também não gosto quando pessoas criticam as pessoas que ainda não conseguem enxergar e que acreditam que expulsando de casa estão fazendo a vontade de Deus. Mas aqueles que estão prontos para exercitar o amor agape, vem comigo, assista essas lives amanhã e as próximas e converse. Olha no olho de pessoas que foram machucadas, pergunte para elas o que elas passaram. Sai dessa conversa de moralidade e vai um pouco para a realidade do que essas pessoas estão vivendo. E mais que isso, vai no esconderijo do seu quarto. Eu falo isso para toda mãe que chorando veio falar comigo o que eu faço, meu filho, minha filha é gay. Eu falo, vai no esconderijo do seu quarto, ora, pede para Deus, para Ele falar com você. Jesus fala, as minhas ovelhas vão ouvir a minha voz. Deus não escreveu um livro e ficou mudo. Ele continua falando em nossos corações. Eu nunca vi uma mãe voltar para mim e falar que Deus falou para ela expulsar o filho dela, condenar o filho dela. Todas elas vieram chorando e abraçando os filhos e amando incondicionalmente. Eu vou encerrar com um verso que foi usado para a libertação de todos aqueles que foram oprimidos e rejeitados. Todos aqueles que Cristo veio para se libertar, para libertar. É o verso que Paulo fala em resposta a Pedro, que queria expulsar os gentios que estavam com o coração ardendo por Cristo. Paulo fala, quem somos nós para parar o mover do Espírito?
E eu digo para você, quem somos nós? Quem é você para impedir que o mover do Espírito toque o coração de uma pessoa por causa da orientação sexual dela? Você não pode parar o mover do Espírito e o amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nem o seu julgamento, nem o medo que você coloca. Nada. Eu vou encerrar com o verso que Paulo usou. E que eu espero que ele ecoe no teu coração e no meu. E amanhã participe dessas lives com o coração aberto. Para conversar. E de repente olhar e falar: será que eu não preciso aumentar minha consciência crística? Será, Pai, que eu não preciso aumentar meu coração? Pergunta para ele. E lembra o que Paulo falou. Não há mais judeus nem gentio, escravo nem livre. Não existe homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo. E a minha filha tem 16 anos. Quando eu falei para ela que eu ia fazer esses vídeos, ela falou: mãe, o que você tá com medo? Eu falei: filha, dentro de nós somos todos crianças. Eu tenho tanto carinho pela igreja, por mulheres que foram na minha casa e oraram por mim. E eu sei que elas expulsam e vê como um pecado abominável, porque elas têm uma interpretação diferente da minha, mas eu sei que o coração delas está no lugar certo. Eu não quero magoar essas pessoas. Eu sei que muitas pessoas vão cancelar, vão mandar mensagens para mim. Eu não quero receber isso. Mas eu não consigo mais ficar quieta, porque eu imagino aquela menina, aquele menino que acabou de se descobrir gay e que ele ama Cristo. E essa pessoa vai se sentir excluída, expulsa, não amada por Deus. E ouvindo mensagens que não estão ajudando eles, porque não é uma escolha. Eu não aguento mais ficar calada, mas eu tô com medo. E aí, passou 2 semanas, eu não fiz esses vídeos. E a minha filha chegou para mim e falou: mãe, eu tenho uma coisa para te falar. Você me ensinou isso. Mas vale perder 1 milhão de pessoas que te admiram e ganhar para Cristo o coração de uma menina que se sente rejeitada. Não valeu a pena. É por isso que eu tô aqui. Pra salvar uma pessoa. Por favor, não se afasta de Deus. Deus te ama do jeito que você é. Deixa Ele entrar na tua vida. Participa dessa conversa. Mesmo se você não concorda comigo. Faz parte dos cristãos que são conhecedores do amor de Deus. Vamos começar uma nova revolução. O mundo já está muito dividido. Até amanhã.